paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão chegando em mais um vídeo aqui no canal Thiago Lima EBD. Nesta oportunidade, nesse vídeo, nós vamos falar da primeira lição do terceiro trimestre de 2023. E esse trimestre tem o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nessa lição, a lição de número 1, tem o tema A Igreja diante do espírito da Babilônia. A você que está chegando e é novo aqui no canal, peço que se inscreva e também nesse vídeo deixe o seu like. Assim, valoriza o trabalho e faz com que o YouTube recomende esse vídeo a mais pessoas. Realmente ajuda bastante o canal, o crescimento do canal. Agradeço você de coração em deixar o like e se inscrever. E também ative o sininho das notificações. Quando eu colocar mais um vídeo aqui, a sequência dessa lição, desse trimestre, você será notificado por isso. E aí dá para acompanhar todos os outros videoaulas, né? Muito bem, então, nessa oportunidade, nesse vídeo nós vamos falar da lição de número 1, a igreja diante do espírito da Babilônia. 3 pontos importantes para essa lição. Quais são os significados de Babilônia, quais os sistemas que formam o espírito da Babilônia e qual é a posição da igreja, qual é a posição que a igreja deve tomar. Capítulo 1 dessa lição, Babilônia e seus significados. A revista traz os subtópicos, dizendo a grande prostituta. Depois, no segundo ponto seria a mulher e a besta escarlata, no versículo 3, e o mistério, a grande Babilônia, no versículo 5. São esses três pontos que significam, os significados que falam desses significados da Babilônia. O que é a Babilônia nesse sentido, no sentido, é claro, no sentido figurado, Então vamos lá. Então a grande prostituta, um dos significados da Babilônia, desse espírito da Babilônia, é a grande prostituta. E o que é essa grande prostituta? Trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. Então na Bíblia, os termos prostituição e adultério, quando empregados figuradamente, normalmente denotam a apostasia religiosa e infidelidade a Deus, e significam um povo que professa servir a Deus, enquanto na realidade adora e serve a outros deuses. Note o nítido contraste entre a grande prostituta e a esposa do cordeiro. A prostituta é súdita de Satanás e a esposa é súdita de Cristo. Muito bem, então esse já é o primeiro ponto aqui do significado do Babilônia e seus significados, esse espírito da Babilônia. O tema da lição é a igreja diante do espírito da Babilônia. Então, essa Babilônia, esse espírito da Babilônia, o que é? Um dos significados é a grande prostituta. Visando que nós estamos estudando a lição de número 1 e o texto base para essa lição é Apocalipse, capítulo 17, do verso 1 ao 6, que vai nos mostrar essa leitura da grande prostituta, de muitas águas. Então tudo que se traz aqui, que fala, que se comenta, é simbólico, figurado no sentido figurado. Então, muito bem. Então, o que acontece? Essas falsas religiões que compõem aí essa Babilônia, figuradamente, como nós identificamos essas falsas religiões? Então tem 5 pontos aqui. O primeiro, a prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos, o poder da piedade. Ela se alinhará com os poderes e a filosofia de Babilônia, isto é, o estilo de vida do mundo com a sua imoralidade. Então os poderes políticos e religiosos se unirão para apoderar-se do controle espiritual das nações. Esse é o primeiro ponto, tá certo? Concernente à falsa religião, tá certo? O segundo ponto, o primeiro e o segundo, que é onde ela se alinha com os poderes da filosofia de Babilônia e o estilo de vida da imoralidade. Esse é o segundo. O primeiro é a prostituta rejeitará o evangelho de Cristo e dos apóstolos e o poder da piedade, tá certo? O terceiro ponto, seus líderes perseguirão os verdadeiros seguidores de Cristo. Ela será uma miscelânea de religiões e credos sem preocupação com a doutrina bíblica. Então o seu principal interesse estará na conquista das massas e na adoção dos seus sistemas, valores e objetivos religiosos. 4. A todos os verdadeiros crentes se lhes ordenará que saiam de Babilônia, para que não sejam condenados com ela. E Deus, o quinto ponto,
Deus fará com que o anticristo a destrua. Então, assim, aí já esse ponto aqui já vai um pouquinho além dessa lição, a proposta dessa primeira lição, né, que tem o objetivo de falar a respeito dos significados do espírito da Babilônia. Muito bem. Então, na mensagem do Antigo Testamento, essas expressões, né, apontam para a idolatria, isso é, a prostituição espiritual. A prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. A grande prostituta, chamada Babilônia, representa os primórdios do Império Romano com os seus inúmeros deuses e o sangue dos mártires cristãos em suas mãos. Tá certo? Então aqui a gente tem dois pontos, né, que representa a questão dos inúmeros deuses e depois o martírio dos cristãos. A água, né, representa o comércio marítimo e uma cidade abastecida por uma fonte. A grande prostituta, falou-se da água aqui porque é o versículo, né? E a grande prostituta representa a atração do sistema de governo que usa meios imorais para alcançar suas próprias vantagens, prazer e prosperidade. Tá certo? Então aqui nós já começamos a entender um pouco do que se trata e do que aspecto nós estamos falando dessa Babilônia, né? Não é a Babilônia lá de tempos passados, mas sim a questão da imoralidade, da promiscuidade. Muito bem, e a mulher e a besta escarlata, no versículo 3, né? Qual é o sentido disso? O que significa isso? Né? Por quê? A mulher e a besta escarlata, como a gente viu também, a grande prostituta, são significados do espírito da Babilônia, certo? E agora, falando da mulher e a besta escarlata, que está no verso 3, diz o seguinte, que ao longo da história muitas pessoas foram mortas por causa de sua fé. No último século, milhões de pessoas foram mortas, né, por governos autoritários, e muitas dessas vítimas eram o quê? Crentes. A embriaguez dessa mulher mostra o prazer que sentia por suas perversas realizações e seu falso sentimento de triunfo sobre a igreja. Tá certo? Mas, né, cada mártir que caiu pela ação de sua espada serviu para fortalecer a igreja. E o terceiro significado aqui do espírito da Babilônia, ou de Babilônia, é mistério. A grande Babilônia está no verso de número 5. Né? Então o nome era costume das prostitutas despudoradas, né, pendurarem placas com os seus nomes para que todos soubessem o que elas eram. Tá certo? Nesse período quando foi escrito esse livro, o livro de Apocalipse, o livro que foi escrito por João, através de visão, na ilha de Patmos, né? Então, ela recebe o nome de seu local de residência, mas para que não a tomemos como sendo da antiga Babilônia literalmente, assim chamada, somos informados de que há um mistério no nome. Mistério, a grande Babilônia. Então, ela é denominada por sua maneira e prática infames. Não só uma prostituta, mas mãe de prostitutas, né? Então, treinando-as para a idolatria e toda sorte de lascívia e perversidade. Tá certo? Então, o termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, mas simbólico. Eu acredito que aqui nós já entendemos claramente, né, que não é aquela Babilônia lá de Nabucodonosor, não. E sim, ela é simbólica, como nós já falamos, né? Muito bem, e é descrita como grande por quê? Por que ela é a grande Babilônia? Porque ela é poderosa e de vasto alcance. Tá? Então nós precisamos entender isso e a nossa mente fixar bem essas questões. Por que ela é grande? Porque é poderosa sim e é de vasto alcance. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Por isso que nós vamos aqui daqui a pouquinho falar das questões progressistas, né? Então é o poder político misturado com a religião, tá certo? E não se trata apenas de uma cultura sem Deus. Eu achei interessante essa afirmativa aqui, que não se trata apenas de uma cultura sem Deus, mas de uma cultura contra Deus, tá certo? Então, resumindo aqui, o espírito da Babilônia é um sistema global deliberadamente anticristão, tá certo? Muito bem, capítulo 2 tem aqui o tema, traz o tema do capítulo 2, o espírito da Babilônia. E agora nós vamos ver aqui o espírito da Babilônia no sistema religioso, no sistema político e cultural e no sistema econômico, tá certo? Então, sempre essa malignidade do inimigo estará sempre agindo por detrás desses pontos na sociedade, é claro que vai afetar sim o povo de Deus, né? Muito bem, então no sistema religioso, o espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. E quais são os caminhos que essas pessoas que são seduzidas, elas tomam?
onde que nós vemos, onde nós observamos esses resultados, né? E quais são os caminhos que essas pessoas tomam. Então, quando nós vemos o culto ao ego, né, que torna as pessoas amantes de si mesmo. Né? E como encontrar, como observar, como identificar esse culto ao ego? É quando nós vemos pessoas que elas pregam, falam tanto, mas e aí você vai ver qual é a base disso. Vai ser de experiências, vai ser de uma história que ouviu em algum lugar. E a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, princípios morais da palavra de Deus, né? Princípios santos da palavra de Deus, nós não vamos encontrar. Ou seja, é quando a pessoa não pega a Bíblia, não faz uma leitura e embasa tudo aquilo que ela está pregando realmente num princípio e propósito de Deus. Nós vemos que se fala, mas tudo com um teor não pautado pela Bíblia, sim porque realmente eu vi, ou porque aconteceu e vai acontecer. Não é assim que funciona. Então, nós temos aqui o quê? O culto ao ego, né? Onde torna as pessoas amantes de si mesmo. O segundo ponto aqui é o argumento de liberdade. O argumento de liberdade. Não, mas pode fazer, porque afinal de contas, Deus é perdoador, o Senhor ele nos compreende. Ah, verdade, não é mentira que eu acabei de dizer. Porém, usa-se isso, né? Estimula a devassidão por meio de afrouxamento da moral. Então nós temos que muito cuidado com esse argumento de liberdade. O terceiro ponto aqui é o ecumenismo doutrinário, né? O que o ecumenismo doutrinário ele provoca? Né? Então, e o que é o ecumenismo? Né? O ecumenismo é aquele culto onde se agrega todas as religiões, não é isso? E o ecumenismo agora doutrinário, e ele provoca o quê? Mas está acontecendo tal coisa em tal lugar e assim as pessoas têm se chegado. Uma é de uma religião, outra é de outra, tem o sacerdote de uma religião, o sacerdote de outra. E o que provoca isso? Será que isso é bom? Né? Todos os caminhos levam a Deus? Claro que não. O único caminho é Jesus. É o seu sacrifício, é a obra que ele faz no Calvário que leva a Deus, e não a todos os caminhos. Jesus mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que esse ecumenismo doutrinário provoca? Provoca a erosão da fé bíblica, tá certo? Então, nossa fé precisa ser bíblica, pautada na palavra. E a partir do momento que nós damos vazão para o ecumenismo doutrinário, nós estaremos o quê? Provocando na nossa fé uma erosão da fé bíblica. Então, esses são os caminhos, né? Relativismo ele rejeita a doutrina dos apóstolos. Uma doutrina dos apóstolos, batismo com o Espírito Santo, né? E aí aqui a gente entraria em uma outra aula só para falar a respeito disso, questão dos sinais, o batismo com o Espírito Santo, o que é realmente, o que prova ser batizado com o Espírito Santo, né? Então, o relativismo, ele rejeita as doutrinas dos apóstolos. O humanismo representa e ressignifica, olha só, ele representa e ressignifica os mandamentos divinos. Tá certo? Então, no sistema religioso, nesse espírito da Babilônia, no sistema religioso, ele é muito agressivo à fé bíblica, a fé saudável, aquela que você, quando estava lá no mundo do pecado e encontrou a palavra de Deus e Deus veio através dela, e você se encontrou, é muito forte isso, né? A artimanha do inimigo é muito forte para realmente tentar destruir toda essa construção onde as pessoas são construídas, né? Na palavra de Deus, na fé em Cristo, no Evangelho, tá certo? Então, o relativismo, né, que rejeita a doutrina dos apóstolos, e o humanismo, que representa e ressignifica os mandamentos divinos. Querem reescrever a Bíblia. Será que nós já ouvimos alguém querendo falar em reescrever a Bíblia? Será que a mídia tem falado nisso? Será que por aqui na internet, no YouTube, a gente encontra alguma coisa a respeito disso, referente a essa questão do humanismo, onde tenta ressignificar os mandamentos divinos? Tenta dar uma mudadinha, dar uma pitada ali, não, nós precisamos agora adaptar, porque afinal de contas os tempos são outros, né? Será que nós encontramos isso por aqui? Será que isso é um assunto que está em pauta? É importante nós estarmos atentos. É claro que está, né, meus irmãos? Eu estou falando assim justamente para nós pensarmos nisso e realmente tem acontecido. A gente vê sempre alguma matéria, uma chamada e outra, falando que pessoas aí querem reescrever a Bíblia, tá certo? Reescrever, tirar coisas que agridem certos movimentos e tal. Então isso não. Né? Onde é que na Bíblia Deus se alinha com o pecado? Jamais. A palavra de Deus é santa e imutável, tá certo? Bom, e o sincretismo? Que é o sincretismo, né? Que é a mistura do sagrado com o profano. Então, é a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas com reinterpretação de seus elementos. E isso, com certeza, fere a fé pura, né? A fé bíblica. Tá certo? E agora,
no sistema político e cultural, né? Bom, aqui eu coloquei dois versos, né? Mateus 13:38, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. Somos nós, tá certo? Eu e você. E os joios são os filhos do maligno. Tá? Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Então, no sistema político e cultural, o que vemos são pautas progressistas sendo impostas contra a cultura cristã. Tais como? Quais são essas pautas? Aqui nós temos 4 delas, tá certo? São talvez as mais importantes, mas existe uma lista grande a respeito disso. Então, quais são as pautas? Apologia ao aborto, a ideologia de gênero, a legalização das drogas e a legalização da prostituição, tá certo? Essas são as que a revista trouxe pra gente analisar, pra gente pensar e falar. Eu não vou, é claro, pautar elas aqui, não há tempo para isso, mas pra gente, passando por esse ponto aqui, né? Então, no sistema político e cultural, nós precisamos estar atento às pautas progressistas, né? E pautas progressistas, né? O que são essas pautas? Nós vimos aqui quais são as pautas, que a revista mesmo nos orienta e nos mostra. Mas como um resumo, qual é a base, né? Para falarmos e saber o que é essa pauta progressista, o que é esse pensamento, essa doutrina progressista, né? Na primeira aula eu falei a respeito, vou tornar a falar o mesmo significado, por quê? São 3 pontos, né? Então, para a gente identificar, né, e conhecer um pouco mais essa questão do progressismo, que é contra os princípios e valores divinos, né? Então, suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, por isso que pessoas vêm surgindo falando que tem que ser reescrita a Bíblia, tá certo? Então, suas heresias propagam que as escrituras contêm erros. E que Deus não é soberano, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que o sobrenatural é um mito, né? É uma falsidade. O sobrenatural. O que é esse sobrenatural? O batismo com o Espírito Santo, a cura. Então, isso é um mito, isso não existe. É um mito. Isso daí, pessoas lá, na época que foi escrita a Bíblia, teve lá alguns casos, Jesus curou, mas hoje já não cura. Isso daí não é uma verdade. É claro que é verdade, nós temos testemunhos e mais testemunhos que mostram que isso é uma grande verdade, né? E aí, né, eu até reservei aqui 1 Pedro, capítulo 4, verso do 3 ao 5, que fala, né, que as pessoas, elas nos veem com quais olhos, né? Porque se você não é a favor dessa pauta progressista, dá uma lidinha em 1 Pedro 4, do 3 ao 5, tá certo? E também, nós corremos um grande risco, né? E a nossa vida, ela é pautada na segurança em Deus, na segurança em Jesus, no trabalhar do Espírito Santo. Então nós não podemos colocar a nossa esperança na política, nós não podemos colocar a nossa esperança no homem, mas sim em Deus. Em Deus. É Deus que cuida da nossa vida. Usam homens, sim, para nos direcionar, isso é importante a nossa compreensão. Mas Lucas capítulo 21, verso 16 e 17 diz assim: e até pelos pais, e irmãos, e parentes, e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Jesus falando, né? Então nós precisamos estar atentos para entendermos aqui o que são, olha que lição importante, né? Tão atual para nós, para entendermos o que são essas pautas progressistas, o que está acontecendo no mundo político. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar informados. E isso vai nos trazer compreensão, mais ainda da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que traz luz para nós. Tá certo? Então, nós temos que estar sempre ligados aí. E depois, no sistema econômico, né? Eu fiz um recorte aqui da própria revista que diz que, nesse sentido, né, o materialismo, os deleites e a autossuficiência. Eu acho que esse é o ponto, né? A autossuficiência. O texto diz, conduzem o ser humano a confiar no dinheiro, né? E aí vem 1 Timóteo 6, né? 9, 10 e 17. Os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente, desculpe. Então, essa questão da questão econômica, né, ela tem uma força muito grande, exerce uma força muito grande sobre nós, Igreja de Jesus, tá certo? Por quê? Porque nós estamos nesse mundo, nós também precisamos trabalhar, pagar as nossas contas. Quem que não quer ter um dinheirinho guardado? Quem que não quer ter um carrinho bom? Quem que não quer ter a sua casa própria? Então, o materialismo, né, os deleites e a autossuficiência conduzem o ser humano a confiar no dinheiro. Nós não podemos estar confiando no dinheiro, tá certo? Se todas essas pautas e tudo que a gente já falou, nós não podemos confiar nisso, muito menos no dinheiro, tá certo? Porque a Bíblia diz também, né, que o Senhor é o dono de todo o ouro e toda a prata. Precisamos colocar a nossa confiança no Senhor, independente se o banco lá está vazio, se está cheio ou não. Não importa, precisamos colocar a nossa dependência em Deus, no Senhor Jesus. E
o próprio texto também vem falar, né? Mas vós desonraste o pobre, lá em Tiago 2, 6 e 7, e também aqui, ó, Apocalipse 13, o 16 e 17 fala assim, né? E faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Bom, aqui, nesse ponto, né, específico, é algo para as pessoas que estiverem passando pela tribulação, e depois grande tribulação, né? Porque ninguém vai poder comprar ou vender sem a marca da besta, né? Assim? Sem o sinal na sua mão ou testa. Então, se por um acaso você, né? Não vou falar você. Vamos supor que uma pessoa, tá certo? Não suba no arrebatamento. O arrebatamento é agora. E essa pessoa conhece a palavra de Deus, essa pessoa viveu dentro de uma igreja, mas essa pessoa, na verdade, nunca foi uma pessoa convertida, e sim convencida, ou seja, na verdade ela estava ali o tempo todo, gostando daquele momento, daquela vivência da igreja e tudo, porém, o seu coração realmente não estava em Deus. E ela ficou aqui na terra, o arrebatamento aconteceu. Essa pessoa, ela vai ter duas escolhas. Uma é aceitar o sinal da besta para poder vender e comprar, ou não aceitar. E não aceitando este sinal, né, ela não vai poder viver. Por que você não quer aceitar o sinal? Porque eu conheço a palavra e agora está se cumprindo muita coisa da Bíblia e eu sou daqueles que ficaram, que deveria ter sumido também. E agora? Né? Justamente. Então essas pessoas vão ser, né? E aí não vai ter muito o que fazer. Se elas quiserem ainda, né? Existe uma situação onde diz que se elas quiserem ainda uma salvação, vai ser pelo seu próprio sacrifício ali, porque desfizeram do sacrifício de Cristo, porém, se forem mortas agora, porque não negaram a Cristo, ainda há uma solução, né? Mas caso contrário, elas aceitam o sinal da besta e aí sim, realmente, depois uma hora dessa, acaba sendo destruído junto com o inimigo. Capítulo 3, se a gente for falar, né, a respeito disso tudo, dá com certeza outra aula aqui sobre Apocalipse. Então vamos deixar para o próximo momento ideal para isso. E o ponto 3, capítulo 3, é a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Tá? Qual é a posição da igreja? Né? Qual é a posição que a igreja deve tomar? Ora, muito simples. O próprio texto já está dizendo. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica, formar o caráter de Cristo, né? Ser consciente dessa formação a qual você é formado, né? E depois aguardar a volta de Cristo. Então são 3 pontos importantíssimos do que a igreja, eu e você, precisamos fazer. Tá certo? E o primeiro ponto é não negociar a ortodoxia bíblica. O que é a ortodoxia? É o que é correto, é o ensino correto da Bíblia. E eu separei 1 Timóteo 4, do 9 ao 11, que essa palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Olha, manda essas coisas e as ensinas. Tá certo? 1 Timóteo, capítulo 4, verso do 9 ao 11. E até coloquei aqui, né? Manda essas coisas e ensina-as. Lá em Timóteo, mas Romanos 12, 7 diz: se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tá certo? Que nós possamos sempre estar pautados, o nosso ensino, a nossa vida, a nossa maneira de viver, a maneira de pregar, o que pregar, como, o que, né? As afirmações estejam sempre pautadas sobre a palavra de Deus. Depois 2, formar o caráter de Cristo. Refere-se à nova vida, né? Refere-se à nova vida. Formar o caráter. E é claro que eu e você, que já temos um tempo de caminhada, ou talvez não, você está chegando, mas os que têm o tempo de caminhada, sempre conservar isso, tá certo? Efésios 4, do 22 ao 24, tá certo? É a primeira referência que eu quero trazer a você, e você vai dar uma lida aí. Não vou ficar lendo, porque senão fica muito longo o vídeo, né? Cansativo. Também, 2 Coríntios 5, 17 ao 20. 5, 17 é bem conhecido, né? Onde diz ali que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas leia também com muita calma até o verso 20. E eu separei Mateus 9, 17, que diz: nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se-lhe os odres, né? E entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo nos odres novos, e assim ambos se conservam. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos estar o quê? Sendo realmente renovados pelo Senhor, para que o Senhor despeje aquilo novo em nós, a alegria nova, aquilo que vem dele, para que nós, como novos homens, possamos receber aquilo, a preciosidade de Deus, que é nova também para nós. E isso ser conservado, né? Esse vinho, essa alegria, aquilo que vem de Deus ser conservado na nossa vida. E depois o ponto 3, aguardar a volta de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso
versos 51 ao 55. Importantíssima essa leitura para uma compreensão também a respeito desse aguardar, né? Ser paciente, esperar. E depois alguma coisa aqui a respeito das questões, né? Que todos nós enfrentamos, limitações, né? Alguns podem ser cegos, mas podem ver o novo modo de viver. Alguns podem ser surdos, mas podem ouvir as boas novas de Deus. Alguns podem ser paralíticos, mas podem andar no amor de Deus. Além disso, todos têm o consolo de que tais deficiências são apenas temporárias, né? Paulo diz que todos nós receberemos um novo corpo, né, quando Cristo voltar, e que esse corpo não terá deficiências, nunca morrerá nem ficará doente. E isso pode dar-nos esperança em nosso sofrimento, porque todos nós temos, né, nossas pendências, nossas dificuldades, nossas limitações, e o texto da revista vai nos trazer a pensar a respeito disso, porque independente, né, como a gente sempre fala, sempre ouve, independente das intempéries da vida, nós precisamos estar aguardando a volta de Cristo. Não importa o que aconteça ao seu redor, tá certo? Não importa o que aconteça, nós precisamos estar firmados na palavra, alicerçados na rocha, porque independente do vento ou do rio, que vai vir sobre a nossa vida, sim, nós estaremos fixados os nossos olhos no céu e aguardando de lá o nosso socorro, tá certo? Muito bem, e também coloquei aqui, né, João 14, 17 ao 20, você vai dar uma lida aí, que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, né, começa assim, o verso 17 vai até a leitura ao 20, então assim, fechando aqui, a melhor proposta, né, Deus a tem para nós, né? Não encontraremos nada melhor do que o amor do Pai expresso em Cristo, sacrificando-se na cruz por cada um de nós. Não encontraremos nada melhor que isso em lugar algum, em religião alguma, em momento algum, em lugar nenhum no mundo, encontraremos algo melhor que isso. A proposta de Cristo é sempre a melhor proposta, tá certo? E Hebreus 10, 35 ao 39, esse eu quero ler com vocês aqui, né? Que diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande avultado galardão. Porque necessitais de paciência para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda por um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Né? Então, que nós possamos sempre ser aí crentes fiéis, aguardando a volta do Senhor, atento às ciladas do inimigo, né? Tudo isso que nós passamos aqui falando a respeito do espírito da Babilônia, né? A questões das pautas progressistas, né? Onde envolve política, onde envolve o poder econômico sobre o mundo, tá? Então nós precisamos estar atentos a isso, sim, nós precisamos nos informar, sim, sempre buscando uma leitura pautada por Deus mesmo na sua palavra, para que nós não sejamos seduzidas pelas, né, as pessoas serem seduzidas pelas religiões, por uma promessa, uma falsa promessa, uma vaga promessa. E fechando, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14 é um das últimas referências aqui dessa lição. Então, se você gostou do vídeo, gostou da aula, gostou do comentário, deixa o seu like, peço mais uma vez, deixa o seu like, deixa aí a gorjeta. Eu comentei no primeiro vídeo, falando da apresentação, que o like é uma gorjeta, então deixa aí a gorjeta pro Thiago. E se inscreva no canal, é muito importante. Agradeço de coração a todos vocês que se inscrevem, que deixam um like, muitíssimo, muitíssimo obrigado. Mesmo que Deus abençoe sua vida e até a próxima.